Olá, que a bênção de Deus e que a paz gloriosa, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Príncipe da Paz, Ele concede a todos aqueles que confiam nele, venha te abençoar nesse momento, venha envolver a tua vida, o teu coração. Eu estou iniciando uma série de mensagens de reflexão com o tema A História por Trás da História. Eu quero mostrar em alguns vídeos, a partir deste que eu estou agora iniciando, que sempre há uma história acima de toda a história humana. Por exemplo, quando nós lemos na Bíblia a maravilhosa história do rei Davi enfrentando o gigante Golias, nós sabemos que essa história em si é maravilhosa, mas há uma história superior, há uma história sobre essa história de Davi e Golias. E essa história verdadeira, a história que está por trás da história humana, é aquilo que nós precisamos compreender, aquilo que nós precisamos para alicerçar a nossa própria história, que a nossa própria história esteja sendo completamente vinculada a essa história acima, superior, a essa história que o Deus Todo-Poderoso traçou para cada um de nós vivermos aqui. Então eu quero iniciar este vídeo com esta explicação, a história por trás da história, parte 1, ou seja, como tudo começou. E não poderia começar esta série, a história por trás da história, sem me dirigir à Bíblia Sagrada e, logicamente, o primeiro versículo, a primeira referência da Bíblia Sagrada ao início de tudo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio Deus criou os céus e a terra. Há muitas versões da Bíblia onde nós lemos: no princípio criou Deus, mas eu gosto, por uma razão muito especial, de citar desta forma: no princípio Deus criou os céus e a terra, até porque há um princípio de Deus sobre isso. No princípio Deus sempre em primeiro lugar em tudo. Quando nós lemos no princípio Deus criou os céus e a terra, nós entendemos que Deus criou tudo aquilo que de maravilhoso, de belo, de glorioso existe, até porque tudo aquilo que Deus criou expressa quem Deus é. No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 18, está escrito: Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez, Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Por esse versículo, nós entendemos que Deus é o Criador de todos os seres vivos, no céu e na terra, e tudo o que Ele criou tem as características dele. Por exemplo, Deus é bom e tudo que Ele faz é essencialmente bom, originalmente bom. Deus é luz e tudo que Deus criou refletia a sua glória divina. Deus é lindo, é formoso, e tudo que Ele criou foi feito belo e formoso. Deus é perfeito, e tudo que Ele criou era originalmente perfeito. Portanto, Deus não criou a desordem, o caos, Deus não fez nada imperfeito, Deus não criou as trevas, Deus não criou nada que fosse feio, errado ou monstruoso. Se a terra e tudo o que Deus criou eram bonitos e perfeitos, por que nós encontramos no versículo 2 uma descrição tão terrível? Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós lemos: A terra era ou estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há quem acredite que o versículo 1, Gênesis 1, 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, na verdade o título e uma breve descrição daquilo que passaria a ser narrado a partir do versículo 2,
ou seja, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa suposição de que Gênesis 1:1 seria o título e a narrativa da criação começa a partir do versículo 2, não se sustenta, porque há um princípio a respeito de Deus na própria Escritura Sagrada que nos mostra que Deus, o Criador, ele cria a partir do nada. Lá no livro do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, nós lemos a respeito de Abraão, Paulo declarando a respeito de Abraão, que Abraão creu no Deus que chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Então Deus, ele cria a partir do nada. Deus não é como nós, seres humanos, que necessariamente, que obrigatoriamente precisamos de uma matéria-prima. Precisamos de algo para que possamos, a partir disso, desse algo, criar uma outra coisa. Não. Deus chama à existência o que não existe. Então, para Deus criar a terra, Deus não pegou algo que é a terra que já existia, sem forma e vazia. A Bíblia diz que Deus criou a terra. Deus criou os céus e criou a terra. Então, no versículo 2, quando nós lemos que a terra era ou estava sem forma e vazia, isso não nos dá base para crermos que Deus pegou a terra que já existia, mas que não tinha forma e que estava vazia, e passou a criar sobre esse elemento, né? Então, se nós lemos no versículo 1 que no princípio Deus criou os céus e a terra, como que no versículo 2 nós vamos encontrar a terra sem forma e vazia e em trevas? A explicação, o entendimento bíblico que nós temos para isto é que a terra foi drasticamente atingida. A terra foi duramente golpeada. Ela foi violentamente, entre aspas, bombardeada. E o resultado desse terrível acontecimento é que deixou a terra nesse estado que ela é descrita no versículo 2, sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. O texto ou os textos bíblicos que nos permitem esta interpretação estão em Isaías capítulo 14, versículo 12, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. E Ezequiel capítulo 28, versículo 18, que diz: o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Então, nós vemos que há dois textos na Bíblia, um do livro do profeta Isaías, outro do profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 28, versículo 18, esses dois textos que nos falam que a terra foi atingida, que um ser, uma criatura de Deus foi lançado, foi jogado, foi atirado, foi expulso do céu e atirado à terra. Então, a terra foi atingida. Eu passo a analisar, né, a refletir com você sobre o primeiro texto, ou seja, do livro do profeta Isaías, capítulo 14, e são 4 versículos que eu quero analisar. A partir do versículo 12, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, abre aspas, a palavra desse ser no seu pensamento: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Fecha aspas. Mas, olha Deus dizendo a esse ser: às profundezas do Sheol, ou do abismo, você será levado, irá ao fundo do abismo.
É interessante nós meditarmos o seguinte, que houve um homem sobre a face da terra que teve uma história que serviu de ilustração para este ser que foi expulso do céu e lançado contra a terra. Esse homem, aqui na terra, foi o rei da Babilônia. Até porque esse texto do profeta Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, antes, né, do versículo 12, o profeta Isaías está trazendo uma profecia contra o rei da Babilônia, ou contra a Babilônia. Este homem, o rei da Babilônia, que eu estou me referindo, provavelmente tenha sido Nabucodonosor, que foi o mais famoso dos monarcas daquele império. A origem da Babilônia, inclusive, é a Torre de Babel. Está lá em Gênesis, no capítulo 11, a partir do versículo 4. E a Torre de Babel, segundo o relato bíblico, ela foi levantada, começou a ser levantada com a intenção de levar aqueles homens até o céu, de chegar até o céu. Olha o que está escrito em Gênesis 11, a partir do versículo 4. Disseram esses homens, né, esses construtores: venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Por isso a cidade foi chamada de Babel, versículo 9, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Esse é o começo, esta é a origem do Império Babilônico, né? da cidade, da nação conhecida como Babilônia. Interessante que começa a se falar da Babilônia lá em Gênesis, nesse acontecimento da Torre de Babel, né? Lá no vale, na província, no vale de Sinear, mas no último livro da Bíblia, em Apocalipse, está lá ainda a Babilônia, né? Declarando: caiu a grande Babilônia. E então este ser, esse monarca da Babilônia, provavelmente, eu repito, tenha sido Nabucodonosor, ele foi um homem assim, com um grande império, com muito orgulho no seu coração, chegou a levantar uma imagem de ouro, uma estátua de ouro, né, que representava a ele mesmo, e fez coisas seríssimas. Então ele teve uma história aqui na Terra que deu condições, né, de um ser celestial, um acontecimento, milhares e milhares e milhares de anos, né, um tempo que praticamente não dá para se medir no entendimento humano. Antes da história desse Nabucodonosor, se deu um acontecimento, e a história dele, de Nabucodonosor, deu margem para ele ser um exemplo, para se falar dessa história. Então passamos então a pensar agora na história deste ser celestial. Primeiro, versículo 12, ele foi expulso do céu. Olha o que diz a Bíblia: como você caiu dos céus. Ele foi expulso do céu. Jesus também falou sobre esse acontecimento. Lucas, capítulo 10, versículo 18, nós lemos: Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então não é um rei da Babilônia, mas um rei da Babilônia teve uma situação, uma história que deu margem para o Espírito Santo revelar ao profeta Isaías a respeito de um acontecimento celestial. Então, nós já estamos passando a entender que trata-se de Satanás. Ele era chamado de estrela da manhã, ou estrela da alva, ou filho da alva. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Eu quero, nesse momento, fazer um adendo aqui, fazer uma observação. Você já ouviu falar sobre estrela cadente? Você já ouviu falar sobre o seguinte: quando você vir uma estrela cadente, faça um pedido? A partir de hoje, comece a pensar bem se deve continuar a fazer isso. Nós já ouvimos muitas músicas, muitas canções sobre estrela cadente, sobre a estrela d'alva, né? E olha aqui a origem desse nome, ou dessa prática, né, em relação à estrela cadente. Outra coisa interessante, esse ser outrora chamado de estrela da manhã
é citado nas Escrituras. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 43, Pedro, ele fala, aliás, o escritor dos Atos dos Apóstolos diz o seguinte: ao invés disso, é um discurso, né, do apóstolo, ao invés disso, no caso, é um discurso do diácono Estevão, antes dele ser apedrejado, ele diz o seguinte, que ao invés do povo de Israel, o povo de Deus do passado, ser fiel, se manter fiel a Deus, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus, com D minúsculo, seu Deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Olha só, portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Olha, mais uma vez, Babilônia e estrela estando aqui ligadas. E Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11, está escrito: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando, como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 e 2, também lemos sobre essa antiga estrela da manhã. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela, ou para essa estrela, foi dada a chave do poço do abismo. E quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Veja que Isaías fala sobre um ser, outrora chamado de estrela da manhã, e agora nós vemos na Bíblia Lucas falando em Atos, né, contando da mensagem de Estevão, e agora nós vemos João recebendo uma revelação, o Apocalipse, e vendo falar sobre essa estrela, sobre agora já não mais chamada de estrela da manhã, essa estrela chamada de Absinto, uma estrela que caiu do céu. É interessante também, sobre esse ponto de estrela da manhã, falar que a Bíblia relata que houve um tempo em que havia mais do que uma estrela da manhã. Isso está relatado no livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7. Mas eu vou ler apenas o texto que fala sobre isso. As estrelas da manhã juntas cantavam, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Ou seja, é num momento em que Deus está falando com Jó, respondendo várias questões que no seu sofrimento Jó começa a apresentar a Deus. E quando Deus começa a responder para Jó, Deus começa a também questioná-lo, a perguntar para Jó: onde você estava, Jó? Quando eu criei os céus, quando eu lancei os fundamentos da terra. E antes de Deus falar da terra, falando ainda do céu, Deus pergunta para Jó: onde você estava, Jó? Quando as estrelas da manhã juntas cantavam e os filhos de Deus bradavam de júbilo. Veja que nesse relato do próprio Deus a Jó, houve um tempo em que haviam estrelas da manhã. É interessante que a Bíblia nos fala, portanto, de duas estrelas da manhã, dois seres chamados de estrela da manhã. Um que caiu do céu, então ele deixou de ser a estrela da manhã, porque a partir desse acontecimento, ou seja, deste ser que foi expulso do céu, dessa estrela da manhã expulso do céu, a Bíblia começa a relatar que agora só existe um ser chamado de estrela da manhã. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, está escrito: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. É importante ressaltar que alva se refere a alvorecer, amanhecer, amanhã. Então a estrela da alva é a mesma coisa de estrela da manhã, ou a estrela d'alva, né? Um D, o apóstrofe e alva. A estrela da alva, ou a estrela d'alva. Essa estrela
é aquela que os profetas disseram e que Pedro está dizendo, olha, vocês farão bem se atentarem para isso. Se vocês permitirem que como uma candeia, como uma luz, venha brilhar em vossos corações, aquilo que os profetas declararam, até que a estrela da alva nasça no coração de vocês. Quem é essa estrela da alva que vem nascer no coração daqueles que acreditam nas palavras que os profetas e os apóstolos declararam? Essa estrela da alva nós vamos ver agora sendo declarado claramente na Bíblia quem ela é. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Louvado seja Jesus, louvado seja aquele que é a estrela da manhã, a raiz de Davi, a geração de Davi. Então nós vemos que um dia, um tempo, existiam duas estrelas da manhã, dois seres que eram chamados de estrela da manhã. Mas um destes seres caiu do céu, foi expulso do céu, então deixou de ser estrela da manhã. E agora esse ser, que outrora era estrela da manhã, é encontrado na Bíblia como absinto, como a estrela da amargura, que causa amargura, estrela que caiu do céu. Mas existe um ser que eternamente é chamado de estrela da manhã, e esse ser é Jesus, a raiz e a geração de Davi. E voltando, portanto, a Isaías capítulo 14, ainda no versículo 12, nós lemos que essa estrela, outrora estrela da manhã, foi expulso do céu, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi atirado por terra você que derrubava as nações. Então esse ser foi atirado por terra. Está escrito que Deus criou os céus e a terra. Ora, se Deus criou os céus e a terra, e esse ser foi expulso do céu e atirado à terra, isso nos mostra porque a terra ficou daquela forma, sem forma, vazia e em trevas. Outra coisa a respeito desse ser, versículo 13. Era um ser de profunda soberba e altivez. Então por que esse ser foi expulso do céu e atirado por terra? Porque ele dizia no seu coração, subirei ao céu. Se Deus criou os céus e a terra, e esse ser diz, subirei aos céus, é porque esse ser estava na terra. Ele tenta subir aos céus e ele é impedido nesse intento errado e atirado por terra. Então nós vemos que ele não tinha um coração humilde, ele tinha soberba no seu coração. E é por isso que nós vemos que a Bíblia nos mostra como é importante, como Deus valoriza, busca no coração do ser humano encontrar humildade, um coração humilde, coração quebrantado, coração contrito. Por isso Jesus começou o sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte, dizendo, bem-aventurados os humildes de coração, ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é soberbo de coração não chegará ao céu, mas quem é humilde de coração, o reino dos céus será concedido a ele. Esse ser que caiu do céu, ele intentava reinar sobre todos os seres celestiais. Olha o que ele diz ainda no versículo 13. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Estrelas de Deus é um sinônimo, é um termo que é usado nas Escrituras que se refere a anjos ou seres celestiais. Ainda mais, ele planejava reinar no céu. Ele dizia, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Este ser criado pensou que poderia se igualar ao Criador, o Deus Altíssimo. Está escrito, subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 14, Isaías 14, 14. Ao invés de reinar na glória das alturas, esse ser foi lançado nas profundezas do abismo. Versículo 15 diz, mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. É interessante ressaltar que no versículo 1,
Gênesis 1:1, está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Já no versículo 2 diz: a terra, que já aparece no versículo 1, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, já aparece um terceiro elemento, um terceiro lugar aqui, versículo 2, que é abismo. E nós vemos no livro do profeta Isaías que este ser que estava na terra, mas queria colocar o seu trono no céu, foi expulso do céu, foi lançado contra a terra, e diz-nos a Bíblia que ele foi lançado para o abismo. Mateus, capítulo 25, versículo 41, nós lemos uma referência de Jesus a esse lugar que podemos entender como abismo, ou inferno, ou lago de fogo. Mateus 25, 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então Deus criou os céus e a terra, mas com esta rebelião deste ser, que outrora foi chamado de estrela da manhã, e que quis subir ao céu, o inferno ou o abismo foi preparado para esse ser. Entre o primeiro e o segundo versículo de Gênesis, portanto, aconteceu algo terrível, nós já estamos entendendo isso. Um acontecimento literalmente lamentável, digno de um profundo lamento. Por que eu digo literalmente? Porque a literatura bíblica nos mostra que esse acontecimento resultou num lamento. Está escrito assim, Ezequiel capítulo 28, está escrito: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. Eu quero começar a analisar primeiro, antes de entrar no texto em si, quem é este rei de Tiro? O que a Bíblia Sagrada nos diz a respeito do rei de Tiro? Primeiramente, vamos entender o seguinte: o que é Tiro? Tiro foi uma nação localizada próxima a Israel, ali nas terras de Canaã. Tiro foi fundada pelos fenícios em uma pequena ilha no litoral sul do atual Líbano, no 3º milênio antes de Cristo. Ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, uma ilha, né, se tornou esta cidade ou esse país chamado Tiro. Mas, perto de 1.000 anos, entre 969 a 939 antes de Cristo, esta ilha ela foi ligada ao continente a partir de aterros, né? Ou seja, essa ilha que ficava a cerca de 30 quilômetros, né, ao mar, ela foi sendo feito aterros e ela foi ligada ao continente. Tiro é uma cidade fenícia, localizada no atual país Líbano, lá no Líbano, na costa do mar Mediterrâneo, a cerca de 30 quilômetros de Sidom. Então, Sidom já é na parte no continente. A cidade moderna é chamada hoje de Sur. Alexandre o Grande reduziu Tiro a ruínas em 332 a.C. Então vamos lá. Em 3000 a.C., uma ilha se tornou esse conhecido lugar chamado Tiro. Em 900 e poucos, perto de 1.000 anos antes de Cristo, foi feito aterros, né? E esta ilha foi ligada ao continente através desse aterro. Então, por isso que chama-se Tiro Sidom, não é? Aí, em cerca de 332 a.C., o Alexandre o Grande, aquele grande conquistador, né, destruiu Tiro, reduziu Tiro a ruínas. Com isso veio acontecer exatamente aquilo que a profecia de Ezequiel, capítulo 28, mas a partir do versículo 1 fala. Então nós vamos entender que há uma profecia do versículo 1 até uma certa parte, falando realmente sobre Tiro como nação, sobre o rei de Tiro como um ser humano, não é? E a partir do versículo 14, começa a falar sobre um ser celestial que tinha sua história ou acontecimento relacionado a ele
semelhante, de alguma forma se assemelhava ao rei de Tiro, que eu vou mostrar que provavelmente tenha se chamado Irão. Então vamos lá, o Alexandre o Grande, ele em 332 a.C., reduziu Tiro a uma ruína, né? Tiro se recuperou em certa medida depois desse golpe, mas nunca voltou a ter o seu lugar de destaque que teve antes. A maior parte do lugar, que uma vez era a grande cidade de Tiro, se tornou um vazio, um topo de uma rocha, o lugar onde os pescadores ainda frequentam o local para espalhar suas redes. Tiro antiga não existe mais, nem mesmo a ilha. Ficaram algumas poucas ruínas, o que agora se chama de Tiro, que é Sur, nem de longe lembra a antiga cidade quase irreconhecível. Portanto, a palavra de Deus se cumpriu a respeito de Tiro. O rei de Tiro, quem foi? Na Bíblia, nós encontramos relatos a respeito de Irão, com H, né? Ou Rirão, mas a pronúncia com H, Irão. É um monarca respeitado e reconhecido, além das suas fronteiras, por ser um homem bem-sucedido no comércio internacional. Ele teve alianças com Davi. 2 Samuel capítulo 5, versículo 10, nos fala que Irão, ele trouxe muitas madeiras de cedro, toras de cedro, e construiu um palácio para Davi. E ele teve um grande relacionamento com Salomão, filho de Davi, ele que foi a pessoa que Salomão contratou para trazer ouro e madeira especial para ser construído o templo. Portanto, nós vemos que este Irão, ele conheceu o Deus de Israel, o Deus de Davi e o Deus de Salomão, porque especialmente com Davi ele teve um grande relacionamento. Esse Irão, inclusive, chega a se referir ao Deus de Davi, o Deus de Salomão, como o Senhor, como Adonai. Segundo a Crônicas, capítulo 2, versículo 11, Irão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: o Senhor ama o seu povo, e por isso ele te fez rei sobre ele. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Então nós vemos que esse Irão era um homem que conheceu, teve um bom conhecimento a respeito de Deus, mas não cedeu o seu coração a Deus. Segunda coisa que nós vemos sobre esse Irão: era um comerciante, era um rei muito respeitado internacionalmente. Ele tinha um comércio internacional muito grande. Ele conhecia muito sobre a exploração de ouro, né, sobre minas, sobre como extrair ouro, e ele conhecia muito sobre corte de madeira, sobre explorar madeira. Então, duas coisas valiosíssimas, né, em todo o tempo, ouro e madeira, especialmente madeira nobre. Esse homem comercializava com outros países do mundo. E isso fez com que ele se tornasse soberbo, orgulhoso. A Bíblia nos conta, inclusive, que ele chegou ao ponto de rejeitar um presente especial que Salomão deu para ele, né? Salomão deu 20 cidades de uma região chamada Galileia para Irão como recompensa pela madeira, pelo ouro que Irão havia fornecido para Salomão. Por sinal, aquilo que Irão forneceu, Salomão pagou com azeites, com trigo, com muitas coisas especiais. Aquilo que Salomão combinou, Salomão pagou, mas Salomão resolveu ainda dar uma recompensa, né? Um aditivo. Deu 20 cidades para Irão, mas Irão, no seu orgulho, na sua soberba, Irão não aceitou. E ele quebrou a sua aliança, o seu tratado com Salomão. Isso está no livro de 1 Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, a partir do versículo 11 e 12. 11, 12 e 13. Ele chamou aquelas cidades que Salomão lhe deu como Cabul, região de Cabul, ou seja, cidades lamacentas, improdutivas, imprestáveis. Sobre esse rei de Tiro, Ezequiel capítulo 28, versículo 1, começa a se dizer o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, erga ao governante de Tiro e diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares, mas você é um homem e não um Deus, embora se ache tão sábio como um Deus. Então veja que houve um homem
provavelmente Irão, rei de Tiro, que era tão orgulhoso, tão soberbo, era tão rico, tão próspero no sentido material, teve um profundo conhecimento a respeito de Deus, e com toda essa história a respeito dele, ele pôde ser um paralelo de um ser celestial, que agora nós vamos passar a ver a partir dele, sobre ele. Esse ser celestial está escrito no capítulo 28, versículo 12. Então nós vemos que do versículo 1 do capítulo 28 até o versículo 11 está se referindo ao rei de Tiro, ser humano normal. Mas a partir do versículo 12 começa a se falar de alguém que não dá para encaixar de forma alguma com um ser humano normal. Versículo 12 está escrito assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. É até interessante ver que no versículo 1 está escrito assim: diga ao governante ou ao príncipe de Tiro. A partir do versículo 12 diz ao rei de Tiro. Até nessas coisas nos mostra claramente que são dois seres distintos, um ser humano e o outro um ser celestial. Com respeito ao primeiro diz, você diz que é um Deus, mas você é homem. Já no versículo 12, desse mesmo capítulo, diz assim: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Então, olha, perfeição, sabedoria, formosura, esplendor, poder, foram coisas que foram dadas a este ser que foi criado por Deus. E todas estas coisas, elas têm que ser usadas para a glória do Criador. Tudo que Deus criou é uma expressão da sua glória e tem que ser usada para o próprio Criador. Versículo 13 diz que este ser era coberto de brilho do ouro e das cores das diversas pedras preciosas. Diz assim, versículo 13: você estava no Éden, no jardim de Deus. De todas as pedras preciosas o enfeitavam. Esse Éden, jardim de Deus, que embora depois, lá na narrativa de Gênesis, nós vamos ver isso na próxima, na parte 2, né, dessa série, a história por trás da história, quando Deus decide transformar, né, o caos. Deus decide reformar aquilo que um dia foi belo e que agora estava danificado. E esse jardim do Éden que Deus colocou Adão e Eva, não é este que está sendo descrito aqui no versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. Esse ser, então, era um ser brilhante, brilhoso. Daí vem a expressão conhecida como Lúcifer, um ser brilhante, um ser de luz. Versículo 14, esse ser recebeu uma posição de honra como um querubim guardião. Então nós vemos que não é realmente um ser humano, é um ser celestial, na categoria de querubim. Certamente ele estava acima de outros seres. Ele tinha um acesso direto ao céu, citado na Bíblia como Monte Santo. Versículo 14, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso o determinei. Outra coisa, este ser foi criado com perfeição, mas se corrompeu contra o seu Criador. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado até que se achou maldade em ti. Um ser que foi criado perfeito, belo, sem culpa, mas se tornou corrupto, se corrompeu. Tornou-se mau e violento devido à sua posição sobre outros anjos, tornou-se orgulhoso devido à sua beleza, corrompeu a sua sabedoria e com tudo isso ele foi expulso do céu e foi lançado contra a terra. Ainda há alguns relatos na Bíblia a respeito disso, Apocalipse 12, 7, e que fala que foi expulso do céu esse querubim e foi seguido pela terça parte dos anjos. Olha só que coisa impressionante. Agora eu quero até abrir um parêntese aqui nesse momento. Alguém poderia pensar, mas se um terço dos anjos de Deus seguiu este ser, foi lançado fora do céu, um terço dos anjos, então o céu ficou desfalcado? Não. Deus continua sendo o Criador. Salmo 33, versículo 6 diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Ou seja, um terço dos anjos dos céus foram expulsos juntamente com este ser,
outrora, no passado, antes disso, que era chamado de estrela da manhã, aí Deus vai lá com o sopro da sua boca, com a sua palavra, Deus criou novamente. Então o céu continuou perfeito, nada do céu foi alterado. Um terço saiu, Deus, que é o Criador, colocou outros seres celestiais no lugar, né? Ele continua sendo o Criador, ele continua criando, né? Mas só Deus tem o poder disso. Então aquele um terço que seguiu o ser, o querubim, que se rebelou contra Deus, continua do mesmo jeito, mas o céu não ficou desfalcado, porque Deus criou outros no seu lugar. E encerrando, a consequência desse acontecimento lamentável, a rebelião desse querubim, é que ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos que o seguiram. Ele, fora da presença de Deus, ele perdeu a sabedoria, tornou-se astuto. Ficou sem o brilho e esplendor, tornou-se um ser de trevas. Teve a sua formosura transformada em monstruosidade horripilante. E por ser lançado violentamente contra a terra, esse choque provocou o caos, a desordem, o que está escrito no versículo 2, Gênesis 1, 2. A terra, porém, ficou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu encerro aqui essa minha palavra dizendo que, mesmo com esse terrível acontecimento, o Espírito de Deus estava ali, ou seja, Deus nunca perdeu o controle de todas as coisas. Os céus continuam sendo os céus do Senhor, e a terra, descrita no versículo 2, continua sob o domínio de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero que você, inclusive, assista a segunda parte desta mensagem, a continuidade, no próximo vídeo que lançarei a partir de amanhã.